O vídeo de hoje é sobre a direção de várias empresas para o Paraguai, empresas que estão saindo do Brasil e estão abrindo fábrica no Paraguai. Nós vamos tentar explicar quais são os motivos dessa ida ao país vizinho do Brasil e por que muitos empresários têm optado por abrir fábrica lá. Vou dar alguns exemplos de empresas que tomaram essa decisão recentemente. Porém, antes de começar o vídeo, aquele aviso tradicional, você que me acompanha aqui no YouTube, você que me acompanha nas demais redes e não me segue aqui no YouTube, por favor, se inscreva, porque você ajuda a fazer com que este canal cresça, que atinja mais pessoas e que nós possamos, dessa maneira, disseminar o conteúdo para mais espectadores do YouTube. Então, por favor, se inscreva, marque o sininho, você vai receber as notificações de novos vídeos. Nós produzimos vídeos e subimos aqui no canal diariamente novos conteúdos sobre direito, economia, finanças, temas que são do seu interesse e que certamente você vai gostar. Voltando ao vídeo, ao tema de hoje aqui no nosso vídeo, vamos falar da ida das empresas brasileiras para o Paraguai e quais são os motivos disso. Primeira coisa, por que a empresa está saindo do Brasil e indo para o Paraguai? Porque o Paraguai tem um modelo tributário chamado Maquila, que é um modelo que permite às empresas importarem produtos, fazerem a transformação e a montagem no Paraguai e depois exportarem esse bem final para outros países, para países do Mercosul. E isso possibilita a essas empresas uma otimização tributária e uma otimização de custos comparativamente à produção direta no Brasil. As empresas, os setores que são mais afetados por esse movimento e que são atraídos pela política tributária do Paraguai, principalmente setor têxtil e setor automotivo, setor que faz alguma parte de componentes de peças automotivas ou que faz algo na cadeia de automóveis que pode ter a parte de transformação lá no Paraguai, mas os principais exemplos que nós detectamos aqui são os exemplos das indústrias têxteis. E aqui eu vou dar alguns exemplos de empresas que recentemente foram para o Paraguai. Na parte têxtil, nós temos empresas como a Lupo, a Budmeier, a Guararapes, temos também a Kid de calçados, de brinquedo, a Estrela. Na parte automotiva, a parte de peças de plástico, nós temos a Yazaki e a Leone na parte de chicotes elétricos. Então, são todas empresas, veja que interessante, que elas vão importar insumos para o Paraguai, vão passar pela transformação e montagem no Paraguai e aí exportam esses bens para o Brasil e para outros países da América Latina ou outros países no mundo todo. Mas o que é interessante é entender a dinâmica nos países do Mercosul, porque dependendo da situação, caso a empresa consiga inserir a sua produção, o seu bem dentro das regras do Mercosul, na hora de trazer o bem de volta para o país, exportar para o Brasil, pode haver a isenção do imposto de importação, caso esses requisitos sejam cumpridos. Então, esse modelo do Maquila, chamado Maquila, lá no Paraguai, é um modelo que foi criado realmente para que haja atração de capital, haja atração de investimentos de empresas em países que se veem em ambiente menos competitivo e com mais custos de produção e que, portanto, vai possibilitar maior margem para a empresa ao final da operação. Então, quais são os fatores, né? Primeiro, esse modelo de atração e transformação que vai diminuir a carga tributária ao final da produção. Depois, uma carga tributária em geral no Paraguai bem menor comparativamente à carga tributária no Brasil. Lembrando, o Brasil, quando nós analisamos a carga tributária, é uma das mais altas do mundo. O tax rate aqui no Brasil, quando faz um valuation, por exemplo, uma empresa em bolsa, normalmente os analistas colocam um tax rate de 34%, que é uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Nós temos 25% na China, países asiáticos normalmente estão nessa faixa também de 25%. Os Estados Unidos, com a reforma tributária, nós temos 19%. Algumas empresas fazem alguns arranjos tributários, conseguem chegar até 17% de carga tributária nos Estados Unidos. Então veja a discrepância de carga tributária entre esses países, e o Paraguai consegue ter uma carga tributária muito menor e por isso as empresas optam pela migração de fábricas para lá. Outros motivos: a menor burocracia, a questão do custo trabalhista, encargos trabalhistas, a disputa em litígios trabalhistas, relações de emprego, pedidos de indenização. O custo trabalhista como um todo faz com que essas empresas também ponderem esses problemas e migrem para lá. E o custo da energia é outro ponto importantíssimo, lembrando que o Paraguai tem a Itaipu junto com o Brasil, e o custo da energia lá no Paraguai é muito mais em conta. Então esses são todos fatores que acabam fazendo peso realmente no resultado da empresa, diminui o custo de produção, diminui a carga tributária, diminui a folha de pagamento, diminui os encargos trabalhistas.
tudo isso pesa na produção e na hora de chegar a um resultado final no bem e exportar isso para o país. Lembrando, às vezes o país não vai conceder a isenção do imposto de importação por não atender aos critérios de origem e transformação do Mercosul, mas ainda assim pode haver vantagem, mesmo com a aplicação do imposto de importação, pode haver ainda vantagem na exportação desse bem do Paraguai para o Brasil. E veja que os vários segmentos de indústria têxtil, de segmentos da indústria automotiva já têm optado por migrar a cadeia para lá, porque naturalmente, como as atividades são similares dessas empresas que estão no mesmo nicho, eles já conseguem perceber que há o enquadramento perfeito para que haja a diminuição dos custos e da carga tributária, e por isso esse movimento de ida para o Paraguai, que tem sido muito noticiado na imprensa. Várias pessoas têm interesse em saber um pouco mais sobre como funciona essa migração das empresas para o Paraguai, e veja, portanto, que essas empresas se tornam mais lucrativas ao migrarem para um país vizinho do Brasil, colado aqui com o Brasil, mas que traz a possibilidade de melhorar as margens e mais, né? É sempre importante ressaltar, são setores que não costumam ter margens líquidas muito elevadas. Logo, qualquer mudança no custo, qualquer mudança na carga tributária pode ter um impacto imenso no resultado, no lucro líquido, no bottom line dessas empresas, e por isso os empresários, as companhias que estão por trás dessas fábricas fazem essa migração agora diante do comparativo tributário quanto do comparativo trabalhista. E aí você que assistiu o vídeo até o final vai me perguntar, eu tenho interesse, eu sou empresário de um segmento anunciado no vídeo, como eu faço para começar a pensar em eventualmente abrir uma filial lá ou abrir uma empresa lá no Paraguai? É necessário que você avalie em qual regime você vai entrar. Primeira coisa, então, como eu disse, você vai abrir uma indústria no Paraguai para produzir para o próprio Paraguai, ou você vai entrar nesse regime do Maquila, que é um regime em que você importa insumos, transforma, monta e depois exporta para o Brasil? Primeira coisa é definir quais são os regimes aplicáveis, se é esse de produção para o mercado doméstico ou se é para exportação. Depois, se for realmente para esse regime do Maquila, é importante avaliar se você na sua produção vai atender aos critérios de exportação de acordo com as regras do Mercosul, para que não haja a tributação no imposto de importação. Se esses requisitos forem atendidos, muito bem, essa operação pode ser estruturada no Paraguai. E depois disso aí é pensar realmente, se vai abrir uma pessoa jurídica lá ou se vai abrir uma filial de uma pessoa jurídica brasileira lá. Aí são questões mais jurídicas que uma assessoria de advogados, uma assessoria jurídica vai possibilitar a estruturação perfeita para você. E claro, entender que vai exigir norma de licenciamento ambiental, tem as questões regulatórias do país, as questões trabalhistas do país também, a jornada de trabalho, as questões salariais, os gastos e demais questões regulatórias e encargos que também existem no Paraguai, claro. Não é porque lá pode ter uma otimização tributária ou uma carga menor que lá não vai ter. Obviamente lá também tem as suas regras que devem ser observadas, e possivelmente o empresário também terá que recorrer a advogados no país que conheçam bem a legislação paraguaia para não correr nenhum risco no país. Essas são as questões iniciais que o empresário brasileiro que esteja pensando em fazer alguma migração para lá ou que queira empreender por lá deve pensar numa primeira análise inicial, introdutória, para esse tipo de movimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, consegui explorar toda a questão da migração de empresas de muitos segmentos importantes aqui no Brasil que estão indo para o Paraguai com o intuito de otimização de custos e melhora da rentabilidade da operação empresarial como um todo, e ainda explorei alguns pontos necessários para que o empresário que esteja pensando nessa migração cogite com a sua equipe jurídica em relação à eficiência tributária e aos custos no Paraguai. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também de me acompanhar nas demais redes, no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, no Spotify, @RafaelAbismusa. A produção de conteúdo é diária e sempre temos novos assuntos para comentar e para que você fique muito bem informado.